Olá, vamos fazer a análise do filme F. Grey, Uma Paixão Reprimida. É um filme de época, eu adoro filmes de época. E é um filme que trata sobre uma donzela em seu cativeiro, né? Então, é um filme que traz alguns aspectos que eu posso abordar aqui, tanto pela ótica da psicanálise, como pela ótica também da constelação familiar. Né? É um filme que fala de um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Onde essa mulher, pelo espírito do tempo, pelo recorte do espírito do tempo, né? Da época, lá no século XIX, foi um escândalo isso. Esse filme, inclusive, se trata de uma história real, de uma história verídica. Você pode depois pesquisar o que aconteceu no entorno desse destino que eu vou trazer aqui para vocês. Então, imagine, ó, a F, que é a nossa donzela, ela não vai ser a heroína, tá? Eu li muitas críticas falando, é a heroína do filme. Não, ela não é heroína, ela é uma donzela. E como donzela, ela cresce preparada ali dentro daquele espírito do tempo para se casar com esse homem que a cortejou, que a galanteou, inclusive quando ela ainda era criança. É uma coisa que o filme traz, revela. Então, na época, né, a F, ela é cortejada e ela sempre, né, se preparou para isso, para esse momento, para o casamento, para seguir essa vida com esse homem. Só que o que é que acontece ao casar? Ao casar, ela começa a perceber algo de muito estranho na relação desse triângulo aqui, do filho com a mãe e o pai. E aí, o que é que acontece, né? O que é que se percebe nessa relação? Bom, ele, o marido, né, é um filho único aqui desse casal. Ele é um crítico de arte, ou seja, ele é uma pessoa que vai trabalhar, né, criticando a expressão da alma humana, né? E como crítico ele vai justamente valorizar a imperfeição, que era algo que ele não podia em sua vida manifestar. Por quê? Porque os pais sempre o protegiam muito e sempre exigiam dele uma perfeição em tudo que ele fazia. E essa mãe aqui, a gente vai ver que é uma mãe que o objeto de desejo dela é esse filho. Então imagine o terror que é para um filho ele ser o objeto de desejo da sua mãe. Então, pela ótica da constelação familiar, a gente pode dizer que é aquela mãe que não libera o filho. Não libera o filho para seguir, para ir para o seu destino. Faz uma tremenda proteção. E esse filho não consegue avançar, ele não consegue se relacionar. E ele fica o tempo todo. Né, tentando atender aos desejos dessa mãe, né? E isso ele vai reprimindo ali a sua sexualidade, ele vai reprimindo, né, toda a sua expressão do seu desejo, né, em prol dessa mãe. E esse pai, ó, ele não chega aqui, ele não consegue entrar aqui no meio disso aqui para cortar isso, para impedir que isso aconteça. Então, ele aqui carrega o maior piano, que é essa mãe, e a F vai perceber isso logo no início, como ela é excluída, como essa mãe toma esse lugar sorrateiramente, e como esse marido vai começar a fazer uma crueldade velada com ela, né? A gente vai perceber isso, como ele faz todo o movimento de parecer que coloque ela que é a culpada disso tudo, né? Ele não sabe lidar com seus desejos e ela, né? Lá na noite de núpcias, por exemplo, o casamento ele não é consumado, né? Eles não chegam a praticar o ato sexual em si. E por que ele foge? Porque ele está castrado na sua prisão, né, na sua masmorra, nesse triângulo aqui, onde ele ainda, na verdade, não está liberado por esses pais para seguir. Por quê? Porque essa mãe, ó, ela não soube se fazer desnecessária com o passar do tempo. Essa mãe, toda mãe, ela precisa se fazer desnecessária, porque um dia, vai chegar o dia que os filhos, eles vão seguir para a vida, eles vão casar, eles vão, né, fazer o que bem quiserem, o melhor que puderem com a sua vida, a vida que recebeu. E aí, com o passar do tempo, ela passa aqui, eu pesquisei, 5 anos, 6 anos nessa relação, e ela vai manifestar, óbvio, desarranjos, problemas. Ele, inclusive, fala que isso é um quadro de histeria, que na época, né, a histeria, Freud veio estudar isso e veio, né, estudar a histeria para poder trazer a psicanálise, né? E a histeria, ela tem o fundo sexual, né? De conteúdos sexuais reprimidos.
E foi muito interessante que quando o médico vai visitá-la, que percebe, né, que se trata de um quadro nervoso, de fundo nervoso, provocado justamente por essas emoções, o médico o alerta que ela precisa ficar afastada da mãe dele, que ela precisaria mudar de ambiente, né, porque aquele ambiente estava nocivo, estava prejudicial, que ela precisava fazer outras coisas da vida, percebe a queda de cabelo dela, ou seja, ali revelando o enfraquecimento dessa mulher, a perda da sua força com essa queda de cabelo, porque ela estava num quadro, sim, depressivo, né? Então, e ele não percebia nada disso, e o médico questiona, como que você não percebeu? Como é que você não vê? Como é que você... Então, se revela o grande abismo que existe aqui nesse relacionamento, o grande distanciamento. E aí, daí parte que ela vai, né, se apaixonar por essa outra figura aqui, que é o pintor, que é né, um discípulo aqui, um admirador desse crítico de arte. E como ele vai conviver um tempo, né, no período que ela se afasta, que ela volta lá para a terra natal dela para tentar se recuperar, ele vai junto, porque ele está pintando um quadro, né, dele, do crítico, ele percebe tudo isso, ele percebe o desarranjo dessa relação, a toxicidade dessa relação, né, de como isso causa mal a ela e questiona como é que ela suporta tudo isso. E ela vai suportar tudo isso, toda essa angústia, para transicionar dessa donzela para uma mulher realmente de verdade, que afirme os seus desejos, as suas vontades, e ela consegue, né, sair de toda essa situação de maneira muito digna, digamos assim, muito digna, porque ela vai procurar a anulação desse casamento, porque justamente ele não foi consumado pelo ato sexual, e isso na época foi um escândalo. Imagine isso no século XIX, uma mulher pediu uma anulação de um casamento alegando impotência total do marido, né, diante do casamento. Então foi um filme belíssimo, né? Que é uma pena que acaba justamente no momento em que a F vai embora e ela consegue, né, entrar com esse recurso. Ela tem a ajuda de uma mulher sábia, que é a mulher mais velha, interpretada pela Emma Thompson, que vem fazer o papel ali da anciã, dessa mulher sábia, dessa mulher que orienta a mais jovem e que consegue mostrar a ela um caminho onde ela pode realmente conseguir a anulação desse casamento, que era algo muito difícil na época de se acontecer. Mas aí não mostra o que vem depois com esses dois, né? Como ela consegue se livrar desse destino, né, trágico, imagine você não realizar, e como isso causa, né, uma falta de vida, né? Você tem uma paixão reprimida, a paixão pela vida, né? É pulsão pela vida, como o próprio Freud fala. Você não ter vida e você vai secando e definhando literalmente. Então essa parte não fala, que é a parte que ela, né, depois de conseguir transicionar por isso, né, ela consegue passar esses anos suportando toda essa angústia. A gente imagina hoje você suportar angústias, né, de seus processos internos, de seus conflitos, para você conseguir transicionar e amadurecer. Então ela consegue fazer esse movimento e eles se casam, né, depois o filme não mostra isso, eu tô trazendo isso aqui para você depois, porque eu pesquisei. Eles se casam e têm 8 filhos depois. E eles vivem muito, e ele inclusive morre antes dela, e ela 1 ano e 2 meses depois também falece, depois do falecimento do seu amado. Então é a dica que eu deixo desse filme, F. Gray, Uma Paixão Reprimida, e os aspectos que se manifestam quando nós reprimimos, né, a nossa vida, quando a gente realmente não faz uso da nossa vida em toda a sua potencialidade, inclusive expressando a nossa sexualidade.